E hoje nós vamos fazer uma breve meditação em 7 versículos. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. E lendo esse texto, até parece que o apóstolo Paulo sabia que eu e você ficaríamos o dia inteiro assistindo séries no Netflix. Até parece que o apóstolo Paulo sabia que nós ficaríamos o dia inteiro assistindo vídeos do YouTube. Bom, essa meditação é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Será que você é uma pessoa que usa bem o seu tempo? Será que você fica o dia inteiro assistindo filmes, séries no Netflix? Será que você é uma pessoa que passa o dia inteiro jogando videogame? Bom, vamos à meditação do texto. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, vamos fazer uma breve meditação expositiva. Olha o que diz o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Quais têm sido as suas atitudes durante todo o seu dia? Você é uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus? Ou para você a Bíblia é um livro arcaico, é um livro antigo? Você é daquele tipo de pessoa que pensa que a Bíblia precisa ser atualizada? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, versículo 16 diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo significa administrar o seu tempo, porque os dias são maus. Você precisa avaliar o que você tem feito durante todo o seu dia. Será que você é uma pessoa que tem desequilíbrio na maneira de administrar as horas do seu dia? E os dias são maus significa que os padrões deste mundo são contrários à palavra de Deus. Você vai perceber que o sistema deste mundo vai te empurrar a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por isso que você precisa remir o seu tempo, você precisa administrar o seu tempo. E olha o versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você tem procurado compreender qual é a vontade do Senhor? Se você der uma passeada nas redes sociais, você vai encontrar muitos cristãos defendendo bandeiras políticas, bandeiras ideológicas. E muitas dessas bandeiras ideológicas, dessas bandeiras políticas, são totalmente contrárias à palavra de Deus. E eu fico muito pensativo nessas questões, porque nós percebemos que muitos cristãos não estão procurando saber qual é realmente a verdadeira vontade de Deus. No versículo anterior eu falei sobre remir o tempo. E dentro dessa administração do seu tempo, precisa estar você lutando, você buscando em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e para este tempo complicado em que nós estamos vivendo. Então nós precisamos compreender. Você sabe qual é a vontade de Deus para a política do Brasil, por exemplo? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua família e para o seu esposo ou a sua esposa? Você está passando por um momento familiar difícil, você já perguntou para Deus qual é a vontade de Deus nessa situação? Procure saber qual é a vontade de Deus em todas as situações. E o versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui fala sobre não vos embriagar com vinho. E esse texto ele fala muito mais do que apenas não vos embriagar com uma bebida alcoólica. É preciso tomar muito cuidado com todo tipo de excesso. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que é proibido beber álcool. Mas aqui é muito claro e é muito evidente que Deus está condenando, o apóstolo Paulo, sendo direcionado pelo Espírito Santo, está condenando todo tipo de excesso.
Então existem pessoas que ficam o dia inteiro na rede social, como eu falei no início, ficam o dia inteiro assistindo vídeos que são contrários à palavra de Deus. Ou de repente, aquilo que você assiste ou aquilo que você acompanha, o conteúdo nem é pecado, mas pelo simples fato de você administrar mal o seu tempo, aquilo se torna pecado. Por exemplo, jogar videogame é pecado? Bom, se o conteúdo do jogo não é um conteúdo violento, pornográfico, não, jogar videogame não é pecado. Se torna pecado quando você comete um tipo de excesso. Então quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ele está dizendo que, assim como a bebida, beber demais, acaba se tornando pecado porque a pessoa ela fica embriagada, todo tipo de excesso vai fazer você ficar embriagado daquele conteúdo e você não vai ter tempo para se encher do Espírito Santo. Eu sei que a questão de beber álcool ou não beber álcool é uma questão para um outro dia, para uma meditação mais específica, mas o que eu quero falar aqui é sobre excessos. O seu dia precisa estar focado em se encher do Espírito e não se encher de outras coisas que não seja a palavra de Deus. Então não se preocupe, continue com seu entretenimento, mas tome cuidado com os excessos. Continuando agora, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos. Salmos significa a palavra de Deus sendo cantada. E falando entre vós, você precisa ter amizades que te ajudem a conhecer a palavra de Deus. Conversas que te levam a conhecer mais a palavra de Deus. E quem é cristão há um tempo sabe do que eu estou falando. É muito gostoso você conversar com pessoas sobre a palavra de Deus. E se você não tem prazer nessas coisas, eu te incentivo a fazer amizades que te levem mais para Deus. E a sequência do versículo diz, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos. Se você não tem o hábito de colocar louvores na sua casa, se você não tem o hábito de ouvir louvores dirigindo o seu carro, se você não tem o hábito de colocar louvores aí no seu fone, na academia fazendo exercícios, faça isso. O louvor é uma arma de guerra, sabia disso? O louvor introniza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para que ele esteja te ajudando em suas batalhas. O louvor prepara o seu coração, que é a terra, para que a semente da palavra de Deus caia nessa boa terra. O louvor prepara o seu coração para compreender a palavra de Deus. Então tenha amizades que te levem a conhecer mais a palavra de Deus e também tenha o hábito de ouvir louvores durante o seu dia. E agora o versículo 20 diz, dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Você já viu aquelas pessoas que passam o tempo todo reclamando? Pessoas que ficam bravas porque estão gripadas? Pessoas que ficam bravas porque estão com problemas no trabalho? Pessoas que reclamam do pastor, reclamam da mensagem da internet que está muito longa. Pessoas que ficam reclamando por qualquer coisa. O versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo. Queridos, o dom gratuito já nos foi dado. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, você é uma pessoa salva. Seja grata pela salvação, que é um dom imerecido. E seja grata por tudo, seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. E o versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aqui está um ponto muito delicado, porque sujeitando-vos uns aos outros, inclusive no vídeo anterior, se eu não me engano, eu falei sobre pessoas que Deus coloca em nossos caminhos para nos ensinar a ter o caráter de Jesus. Se sujeitar ao seu patrão, se sujeitar ao seu pai ou à sua mãe, se sujeitar ao seu esposo ou à sua esposa, significa servir ao Senhor dentro deste lugar. Sabia disso que você precisa servir a essas pessoas de uma maneira que glorifique ao Senhor? Temer a Deus não é só ir bonitinho à igreja com um terno ou com uma roupa bonita. Se sujeitar a Deus diante dessas pessoas e desses exemplos que eu te falei, é mostrar o temor do Senhor. É o que o apóstolo Paulo falou, ser carta lida todos os dias, para que as pessoas vejam Jesus Cristo em você. Se sujeite ao seu esposo, se sujeite à sua esposa, se sujeite ao seu patrão, ao seu pai, à sua mãe, porque isso glorifica a Deus aonde você estiver.
E eu finalizo aqui essa breve exposição, essa breve meditação. E o meu desejo é que esta mensagem tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe, deixa o seu like no vídeo, compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa, para que a palavra de Deus venha edificar a muitas vidas. Eu te aguardo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.